Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na liturgia de hoje nós começamos a ler sequencialmente o Evangelho de São João. Um texto tão denso e tão diferente dos outros evangelhos que é chamado o outro evangelho. Porque os outros são parecidos, são sinóticos. E João vai contar outros fatos da vida de Jesus, vai ter outros discursos, vai ter diálogos muito densos. É uma característica própria do quarto evangelho. Diálogos densos com poucas pessoas que têm muita personalidade. E que é um evangelho que não se detém somente em contar fatos. Por exemplo, são poucos milagres, sinais contados, mas sobretudo vai ter uma interpretação a partir do Cristo, que é fruto esse evangelho do mistério pascal. Por isso a igreja abre esse riquíssimo texto nesse tempo forte da Páscoa, para que nós possamos percorrê-lo praticamente na sua totalidade. Ouçamos. Na antífona de hoje, o Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Nós continuamos a ver o que acontece depois daqueles fatos que aconteceram na porta formosa do templo, aonde Pedro e João curaram um coxo. Hoje eles voltam para junto dos irmãos e contaram tudo aquilo que tinha acontecido com eles no Sinédrio. Os irmãos é a comunidade da Igreja Mãe de Jerusalém. Então, ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus dizendo: veja que texto belo esta oração da comunidade de Jerusalém. Senhor, tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Depois, uma citação do Salmo: os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor, contra Jesus. Eles vão ver na história dos apóstolos a história de Jesus, mas para isso então fazem uma memória daquilo que aconteceu com Jesus. Agora, Senhor, olhe as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, primeiramente, pede para que o Senhor olhe e conserve o vigor, a fé, o testemunho da comunidade apostólica e suplica para que o Senhor realize, através do nome de Jesus, sinais, milagres, prodígios. Esta é a oração da comunidade que agradece a Deus pelo testemunho de Pedro e de João. Eles também são gratos ao Senhor, como nós rezamos no Salmo responsorial, nos dias que nós ouvimos essa narração, que o Senhor não abandonou o seu servo. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar aonde eles estavam reunidos. Então, que esse tremor é um sinal de uma mudança, de um novo tempo, é o tempo da igreja e que Deus manifesta o seu apoio, que Ele está sustentando o seu povo, está sustentando a sua igreja. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Um novo Pentecostes. Eles já viveram um grande Pentecostes no início dos Atos dos Apóstolos e agora mais uma manifestação do Espírito de Deus. Os Atos dos Apóstolos é chamado de Evangelho do Espírito Santo por causa disso. O Espírito Santo vai se manifestar, vai atuar vigorosamente na igreja nascente, como continua a agir na sua igreja, para que ela, conduzida pelo Espírito Santo, possa manifestar ao mundo o Cristo ressuscitado, que é a revelação do Pai. No Salmo de hoje: por que os povos agitados se revoltam? Porque tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e seu ungido. É aquilo que os apóstolos falavam na comunidade de Jerusalém, mais precisamente na leitura que nós ouvimos. Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Podes pedir-me em resposta, eu te darei.
por tua herança os povos todos e as nações. Nós começamos hoje a ler o Evangelho de São João, do discípulo amado. Este texto é redigido por um que se apresenta como aquele que tem consciência do amor de Deus, não o único amado, mas aquele que sabe que é amado. E que lá pelo ano 100, esse texto foi atribuído ao evangelista São João, e nós assim o chamamos de Evangelho de São João. A aclamação ao Evangelho de hoje, nós assim rezamos: se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Procurar o que é do alto. Na liturgia nós dizemos corações ao alto. É este o convite que Jesus vai fazer para esse Nicodemos. Nicodemos é apresentado, um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos. Ele se apresenta para Jesus de noite. De noite porque tem receio de ser visto, mas também que é o retrato do seu sentimento. Alguém que está desejoso de conhecer Jesus. Não está colocando Jesus à prova, não. Ele acredita de fato que Jesus pode ajudar. Depois, nesse mesmo evangelho, Nicodemos vai aparecer às claras defendendo Jesus. Então, parece que a partir daqui ele faz um caminho de conversão, de discipulado. Ele chega para Jesus e vai dizer: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Então existe um apreço de Nicodemos para com Jesus. Ele está observando Jesus há algum tempo para chegar a esse momento e vir para falar diretamente às escuras, às escondidas com o mestre. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Ora, esse Jesus que responde a Nicodemos parece que é surdo. Porque Nicodemos fala uma coisa, ele responde uma outra, e assim são os diálogos de Jesus com os diversos personagens no quarto evangelho. Eles vão estar falando das coisas daqui da terra. Nicodemos vai demonstrar muito essa dificuldade de entender o discurso de Jesus, e Jesus vai atrair a pessoa, vai puxar para um nível mais profundo. Este é o evangelho, este é o Jesus do quarto evangelho. Um Jesus que se aproxima para falar das coisas daqui de baixo, para atrair para cima. Por exemplo, pensemos no discurso sobre o pão, o capítulo 6 do Evangelho de São João, mas que também é esse Jesus que, quando é questionado de coisas concretas como essa de Nicodemos, ele vai buscar arrastar a pessoa para o seu nível, para falar das coisas do alto. Nicodemos então vai dizer, mostra que não compreende: como é que alguém pode nascer se já é velho? Pode entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus vai dizer: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? É ser batizado. É entrar através das águas do batismo na vida de Deus, na vida do Espírito, na comunhão com a Trindade Santa, na comunhão com a Igreja. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Através das águas do batismo, nós somos Espírito, nós somos espiritualizados. O vento sopra onde quer, e tudo pode ouvir, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Não sabe de onde vem nem para onde vai esse Espírito, mas crê na força desse Espírito, e se nós deixarmos, ele opera na nossa vida grandes coisas, assim como operou na vida de Nicodemos. Esse diálogo vai continuar amanhã e nós vamos assim seguindo, ouvindo este grandioso evangelista São João. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais o coração de filhos para alcançarmos a herança prometida. Que o Senhor, que nos dá sempre a sua graça, nos dê hoje a graça de repensarmos, de voltarmos ao nosso batismo.
Acompanhe nas redes sociais do Santuário São Francisco, que nós estamos fazendo um percurso começado no dia 12, de preparação de um mês para a festa da Basílica, que será no dia 13 de maio. Então nós temos texto de São Francisco, nós temos uma reflexão cada vez feita por alguém diferente, que tem uma relação com esse santuário, e eu que vou explicar todo o templo novo praticamente em 30 capítulos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.